Lécio Dornas é pastor batista, mineiro de Contagem, com 38 anos de ministério, fundador da Igreja da Família em Orlando, nos Estados Unidos. É autor de 34 livros, mestre em liderança, com pós-graduações pelo Instituto Haggai, Universidade Pitágoras e Harvard, além de certificações em educação superior e arqueologia bíblica, com experiência em mais de 30 países. Pastor Lécio Dornas foi pastor titular da PIBAM de 1988 a 1990, deixando marcas visionárias, liderança saudável e um púlpito firme. Hoje, além da igreja local, dedica-se à evangelização e ao ensino bíblico, servindo em igrejas e instituições em várias partes do mundo. É casado há 31 anos com a doutora Poliana Dornas e tem 2 filhas, Sara e Hannah, e um neto, Noah. Recebam com muita alegria o pastor Lécio Dornas. Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Tá alegre, tá feliz, sim ou não? Dormiu bem? Tomou café da manhã? Pastor Cândido disse que eu não preciso me preocupar com o horário. Fiquei feliz demais da conta. Eu vi uma história de um jovem que convidou um amigo para ir à igreja. Primeira vez que esse amigo foi à igreja. Não entendia nada de igreja, não estava completamente por fora. Sentou ao lado do filho do pastor. E tudo que acontecia, ele perguntava: o que é aquilo? E o filho do pastor explicava. Então o pastor fez assim, ele perguntou: o que é aquilo? Agora é para a gente ficar em pé. O pessoal ficou em pé. E depois o pastor fez assim: agora é para sentar. Aí fez assim: agora vai ler a Bíblia. Aí chegou uma hora que o pastor tirou o relógio, colocou assim. Aí, o que é isso? Isso não significa nada, ele vai pregar 1h30. Muito bom estar de volta aqui nessa igreja. Quase chorei quando vi ali a foto do templo onde eu preguei a palavra de Deus durante um bom tempo, aquele templo ali histórico, e de contemplar como Deus tem feito maravilhas na vida dessa igreja, como Deus tem abençoado os irmãos e vai abençoar ainda mais, em nome de Jesus, né? O pastor Cândido estava me falando de Betel, um lugar onde se prospecta comportar mais de 1.000 pessoas, não é isso? E ele falou: vai resolver por um bom tempo, não vai resolver por pouco tempo, porque logo logo vai ter 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, né? Em nome de Jesus, né? Eu quero profetizar nesta manhã para os irmãos acelerarem a obra de Betel, porque já vai nascer pequena, para comportar o povo de Jesus. Acelera, diga para o seu irmão assim: acelera aí, acelera. Vamos dar dinheiro, dar oferta, dizimar, dar 2 dízimos, 3 dízimos, 4 ofertas, 5 ofertas, para acontecer logo, Betel. Tem que acontecer logo, porque Maricá precisa de um local como Betel agora, com 2, 3, 4 cultos acontecendo ali, porque essa cidade toda vai se converter a Jesus. Você crê nisso ou não? Mas pastor Lécio, será possível uma cidade toda se converter a Jesus? A Bíblia diz que é possível, porque a Bíblia diz que quando Jonas chegou na cidade de Nínive, toda a cidade se converteu ao Senhor, até o rei de Nínive, toda a cidade. E Nínive estava, para aquela época, irmãos, como a cidade de São Paulo está para o Brasil hoje. Já entendeu isso? Então, essa cidade pode se converter ao Senhor, depende de cada um de vocês, de cada um de nós. Se depender da sua oração, Maricá vai se converter 100%, sim ou não? Se depender dos seus joelhos, ela vai se converter ou não? Se depender do seu testemunho, ela vai se converter ou não? Se depender do seu engajamento, vai se converter ou não? Depende da igreja de hoje à igreja de amanhã. Em nome de Jesus, amém? Feliz demais de estar aqui, como já disse. Trago o abraço da minha esposa Poliana, que eu conheci aqui, quando fui pastor aqui em 1988. Deus me trouxe para cá, me usou aqui como pastor, e eu levo muitas recordações, e Deus aqui me fez conhecer a minha esposa, com quem estou casado, e estou feliz, graças a Deus. Quem tem uma esposa aí, levante a mão. Você é um privilegiado. Quem não tem esposa ainda, levante a mão. Estou orando por você, para você conseguir logo essa esposa, tá bom? Amém.
E quem tem um marido aí, levante a mão. Privilegiado dobrado. Satisfazer os dois lados aí, né? Eu trouxe uma reflexão sobre os escritos de João. O apóstolo João foi a pessoa que mais escreveu na Bíblia depois do apóstolo Paulo. Eu digo que no ministério terreno de Jesus, fruto desse ministério terreno dele, porque Paulo é produto de um ministério futuro, depois de Jesus ressurreto, mas nesse ministério terreno, o apóstolo que mais produziu na Bíblia foi João. E há diferenciadores para João entre o corpo apostólico. E nós podemos identificar na Bíblia várias coisas que destacam João, não que fazem de João melhor, mas que o destacam no corpo apostólico. Por exemplo, a proximidade que João teve de Jesus. Nenhum outro discípulo logrou a alegria de encostar a sua cabeça no peito de Jesus, só João. Além disso, meus irmãos, o fato de quando Jesus estava na cruz, ter entregue para João a responsabilidade de cuidar da mãe dele, quando disse: João, eis aí a sua mãe. Ele passou a recebê-la em sua casa. Além disso, João foi a pessoa que mais escreveu sobre a pureza e a genuidade, sobre a essência do Evangelho de Jesus. Foi ele que Deus usou para dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é conhecido na teologia como proto-evangelho, a essência do evangelho. Se toda a Bíblia acabar, for destruída, dizem os teólogos, e ficar somente João 3,16, o mundo teria escritura suficiente para se converter e entregar a sua vida a Cristo. João foi o apóstolo que mais escreveu sobre o amor. Foi ele que Jesus entregou a tarefa de registrar o Apocalipse, acerca das coisas que vão acontecer, acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. O apóstolo João, servo de Deus. E ele escreveu 5 documentos no Novo Testamento: o 4º Evangelho, a 1ª, 2ª e 3ª epístolas que levam o seu nome, e o livro do Apocalipse. De maneira que a visão que Deus me deu para essas conferências dos 108 anos desta igreja é trazer uma mensagem sobre cada um desses 5 documentos. E ontem eu trouxe uma mensagem sobre o 4º Evangelho, e o texto foi: Jesus, a luz que cura. Jesus, a luz que cura a alma, que cura as emoções e que cura os relacionamentos. Hoje eu convido os irmãos para irmos para a 1ª carta de João, conhecida popularmente como 1ª de João, a primeira das suas cartas, chamadas cartas gerais, que ele escreveu para toda a comunidade cristã da sua época. Meus irmãos, no ano 70 da nossa era, Tito, imperador, comandante romano, invade Jerusalém, destrói o templo, acaba com aquela cidade, acontece um caos material e emocional, espiritual na vida do povo de Deus. João é comissionado para pastorear uma igreja em Éfeso, hoje a região da Turquia. Era pastor naquela cidade, ali entre as décadas de 75 e 95 da nossa era. E foi nesse período do seu pastorado em Éfeso que João escreveu o 4º Evangelho, que João escreveu a 1ª, 2ª e 3ª carta. Foi ali, enquanto ele pastoreava a igreja, que o seu ministério de escritor, de discipulador, de doutrinador através das cartas aconteceu. Aquilo que João escrevia não era produto de um gabinete, não era produto de uma academia, era produto da sua vivência como pastor de uma igreja. João escreve como pastor da igreja, e era conhecido como um pastor que amava a igreja. O seu escrito tem a marca do amor, por isso que a 1ª epístola de João, essa epístola geral de João, é conhecida também como epístola do amor. E nós temos um tema para esta epístola, e o tema é... Opa, já fui lá para o final da projeção? Me ajude aí. Posicionamento, 1, 2, 3, foi. Então, Jesus, o amor que transforma. Está escrito 2 João ali, mas é 1 João, na hora que foi editar aí. Então, 1 João 1, de 4 a 6, Jesus, o amor que transforma. Você vai ter que me ajudar aí, acho que a formatação me tirou aqui a capacidade de controlar.
Não vou controlar, você vai ter que me ajudar aí, por favor. Você vai me acompanhar, tá bom? Eu vou embora aqui, você me acompanha aí. Deixa eu ir em frente. Está funcionando agora? Foi? Isso. Então 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pode falar comigo isso? Aquele que não ama não conhece a Deus. Eu queria que os irmãos lessem com mais convicção isso. Pode ler com mais convicção? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que a Bíblia está dizendo aí? Tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas o Espírito Santo, através do apóstolo João, está dizendo: se você não ama, você não conhece a Deus. Porque Deus é a essência do amor. Aquele que não é capaz de amar, com essa incapacidade de amar, está provando que não conhece a Deus. A pergunta é: você acha que você conhece a Deus? Será que você conhece a Deus de verdade? Então hoje nós vamos falar sobre esse amor, que é a marca de quem conhece a Deus. Jesus, o amor que transforma. Quando falamos de Jesus, o amor que transforma, não estamos referindo à amizade, não estamos referindo à fraternidade, estamos referindo à própria essência de Deus dentro de você, revelada na pessoa de Jesus. Quando ele morreu na cruz, escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova, demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus é a demonstração do amor de Deus por nós. Por isso, Jesus, o amor que transforma, é a essência da primeira carta de João. Ele é o amor que transforma. Agora, a primeira questão, quando a gente fala sobre isso, é qual é a origem desse amor. Qual é a origem de Jesus, desse amor que é personificado em Jesus? E a origem está no versículo 7 até o versículo 10, onde eu leio o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A origem do amor é Deus. Deus é a fonte do amor, é Deus vivendo em nós que nos capacita a amar uns aos outros, a amar a nós mesmos e a amá-lo. Sem Deus em nós não há amor, a não ser sentimento frívolo, a não ser sentimentalismo barato, romance ocasional, paixão que tem data para acabar de inspiração. Não. Quando Deus habita em nós, quando Ele mora em nós, quando Ele faz morada em nós, diz o apóstolo João, Ele faz nascer o amor, Ele é a procedência do amor, Ele é a origem do amor. O amor não nasce em você, o amor não nasce em mim. O amor não nasce em qualquer pessoa, o amor não nasce em uma instituição, o amor não nasce na igreja, o amor não nasce em qualquer obra filantrópica, o amor não nasce em qualquer divindade, o amor nasce em Deus. Ele é a fonte do amor. Não há amor fora de Deus. Há caridade, há favor, há filantropia, mas amor só em Deus. Ele é a origem do amor, Ele é a fonte do amor, Ele é amor. Deus é amor, está escrito. Os teólogos estão fazendo definições sobre Deus, e você vai
lendo os livros de teologia e você fica embevecido. Cada definição de Deus melhor que a outra, mais bonita que a outra. Algumas você memoriza, algumas entram na sua mente, nunca mais sai. Que definição de Deus! Eu me lembro, quando eu estava no seminário, nós aprendemos uma definição de Deus. Um teólogo do início do século passado, ele dizia assim: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Um outro dizia assim: Deus é aquele ser que nos toca incondicionalmente. Tudo muito bonito. Mas o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, disse: Deus é amor. Isso é a chave da relação dele com a gente. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus que é amor ama você. E Ele não te ama de palavra, Ele não te ama de promessa, Ele te ama mostrando isso. Enviou o Filho dEle para morrer na cruz em seu lugar. Ele provou que te ama quando Jesus morreu na cruz. Não é um amor encantador, não é um amor episódico, passageiro, não é um amor que te envolve apenas na emoção, não. É um amor que age, um amor que demonstra. Ele pisou nesta terra através do Filho dele, disse João no seu Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus entre nós. Amor de verdade. Ah, pastor, eu estou vivendo uma crise, ninguém me ama, não me sinto amado. Deixa eu falar uma coisa com você. Se existe alguém que te ama profundamente, totalmente, apesar de quem você é, apesar do que você faz, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar de qualquer coisa que possa ser caracterizada como defeito ou falha, apesar de tudo, se há alguém que te ama apesar de você, esse alguém é Deus. Ele te ama de verdade. Ele não te ama para receber nada em troca. Ele não te ama porque você vem à igreja. Ele não te ama porque você devolve o dízimo. Ele não te ama porque você dá oferta. Ele não te ama porque você canta. Ele não te ama porque você levanta a mão, porque você bate palma. Ele não te ama porque você toca um instrumento. Ele não te ama porque você serve. Ele te ama e ponto final. Ele ama você e ponto. O apóstolo João diz assim: a origem do amor é Deus. João está dizendo para mim e você que vivemos nesse início do século 21, descarte toda fonte falsa de amor, jogue na lata do lixo, aceite apenas Deus como fonte de amor. Então, se alguém diz eu te amo, pergunte me: você ama a Deus? Porque se alguém diz que te ama e não ama a Deus, ele tem interesse em você, ele deseja você, ele tem afeição por você, mas ele não te ama, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Para você amar, você tem que conhecer Deus. Ele tem que amar a Deus. Sabe qual o grande desafio da nossa geração? É jogar na lata do lixo toda proposta fake, falsa, engendrada pela filosofia, pelos escritores do contemporâneos, pela autoajuda, por aqueles que se dizem detentores do amor, mas estão longe de Deus. A fonte verdadeira do amor verdadeiro é Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, você vê o amor de Deus cruzando todas as Escrituras. O amor de Deus criando, o amor de Deus organizando, o amor de Deus sustentando, o amor de Deus livrando, o amor de Deus protegendo, o amor de Deus provendo, o amor de Deus salvando, o amor de Deus prometendo, o amor de Deus resgatando, o amor de Deus dando esperança. Todo o tempo. A origem do amor é Deus. Mas esse amor que tem uma origem em Deus, além dele ter uma origem de acordo com 1 João, ele também causa um impacto. Então nós temos a origem do amor e temos o impacto do amor. Porque o meu amor tem impacto diminuto, limitado. Uma vez eu estava no gabinete, veio um casal conversar comigo: pastor, nosso casamento acabou, por quê? Porque acabou o amor. Como é que a história é essa? Eu amava, agora não amo mais. Mas que história é essa que acabou o amor? Acabou o amor, não amo mais. Não, acabou nada. Porque diz a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor jamais acaba. Se acabou, não era amor coisa nenhuma. Porque o amor não acaba. Por que o amor não acaba, pastor Lécio? Porque a fonte do amor é Deus. É fonte inesgotável. Não acaba nunca. Mas se vem de mim, acaba. Se é baseado no meu desejo, acaba. Se é baseado nos meus interesses, acaba.
Esses dias eu estava lendo um livro e a pessoa falou assim: olha, você quando tem um cargo, tem uma posição social, quando você exerce alguma influência, todo mundo te ama. Mas quando você perde o cargo, perde a influência, ninguém mais te ama. Já pensou isso? Li uma entrevista com um homem que deixou o poder. Ele foi presidente de um país. E alguém perguntou para ele assim: qual foi o maior impacto de você perder o poder? O primeiro impacto foi no meu celular. O que é? Ninguém mais liga para mim. Antes, eu tinha lá, toda hora o celular estava tocando, toda hora todo mundo me ligando, toda hora me ligando. Agora ninguém mais me liga, sabe por quê? Porque eles não me ligavam por causa de mim, eles ligavam por causa do que eu tinha para oferecer, da minha posição. Era o interesse deles. Uma vez que eu perdi o poder e eu não tenho mais o que oferecer, não tem por que me ligar mais. Mas isso não é o amor. O amor não se fundamenta na pessoa amada, o amor se fundamenta na pessoa de Deus. É Ele que é a origem do amor, Ele que é a fonte do amor, Ele causa o impacto. E nós lemos sobre esse impacto, meus irmãos, nos versículos 11 e 16, diz assim: se Deus assim nos amou, olha que texto poderoso, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Que coisa, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ei, João está dizendo assim: ninguém jamais viu Deus, mas Deus se manifesta através daquela pessoa que ama. Uau! Quando a pessoa é impactada pelo meu gesto de amor, pela minha conduta de amor, pelo meu comportamento de amor, é Deus se manifestando na vida dessa pessoa. Eu vi uma história de um garoto que estava na confeitaria, mas ele não tinha dinheiro, não tinha nenhuma moeda, e tinha uma vitrine de doces naquela confeitaria, e ele ficava ali naquela vitrine, salivando, e com os olhos brilhando, olhando para aqueles doces, mas ele não tinha dinheiro. Tinha um homem ali comprando pão, alguma coisa, viu aquela cena e disse: olha, escolha um doce aí, pode servir um doce para ele, eu que vou pagar. E ele apontou aquele doce que ele queria, o que ele mais queria. E aquela moça colocou aquele doce num guardanapo, entregou para ele, e os olhos dele brilhavam, brilhavam, e ele saiu com aquele doce. O homem entrou no carro, deu a partida no carro, aquele garoto bateu na janela. Ele abriu, e o garoto perguntou assim: moço, o Senhor é Deus? Ah, igreja, quando você doa, quando você se doa, e quando você tira do que é seu para abençoar o outro, Deus se manifesta através da sua vida. É o momento quando o homem mais justifica a expressão bíblica que diz que Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança. Não é imagem física, Deus não tem corpo. Não há nada no homem que se assemelhe a Deus. Mas quando você ama, Deus se manifesta, porque é o amor que nasceu em Deus, impactando vidas através de você. Sabe por que eu estou aqui? E sabe por que você está aqui? Porque Deus quer que o amor dele chegue a todas as pessoas. E sabe quando a cidade de Maricá vai se converter a Jesus? Quando esta igreja amar essa cidade. Quando essa igreja amar as pessoas dessa cidade, independentemente de raça, de etnia, de religião ou de qualquer outra coisa. Quando a cidade olhar para essa igreja e se sentir amada por essa igreja, não julgada por essa igreja, não criticada por essa igreja, não condenada por essa igreja, mas amada por essa igreja, Deus se manifestará através da igreja, e o amor de Deus vai atrair gente para essa igreja. Pastor Cândido, haja Betel para poder comportar. Haja Betel. O amor de Deus não prejudica ninguém. O amor de Deus não impacta, não atrapalha ninguém, não estraga ninguém. O amor de Deus constrói, edifica, melhora, abençoa, causa um impacto tremendo na vida das pessoas. E é através da minha vida, e através da sua vida,
que o amor de Deus se manifesta através da vida das pessoas. O mérito não é meu. Eu não sou fonte do amor, eu sou canal do amor. O amor não nasce em mim, passa por mim. Não sou eu que origino o amor, eu apenas veiculo o amor através dos meus olhos, através das minhas palavras, através dos meus sentimentos, através do meu coração. Preste atenção numa coisa: uma igreja enferma nunca vai amar. Uma igreja doente nunca vai amar, porque a enfermidade leva a igreja a querer ser amada, mas a saúde leva a igreja a querer amar. A enfermidade faz da igreja egoísta, mas o amor faz da igreja generosa. A enfermidade faz a igreja se achar melhor, se achar maior, se comparar com as outras olhando de cima para baixo. Mas o amor faz a igreja servir. Meus irmãos, nós encontramos na Bíblia Deus se manifestando como Criador e o homem é a criatura. Deus se manifestando como Pai e o homem é o Filho. São manifestações de Deus na Bíblia. Deus se manifesta como pastor, o homem é a ovelha. Mas Deus também se manifesta como Senhor e o homem é servo. Qual dessas manifestações é a mais poderosa? Quando Deus é Criador e nós somos criaturas? Quando Deus é Rei e nós somos súditos do seu reino? Quando Deus é Pai e nós somos filhos? Como Deus é pastor e nós somos ovelhas? Ou quando Deus é Senhor e nós somos servos? Pergunta difícil na teologia. Mas uma coisa diz, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando nós chegarmos lá, Deus vai falar para nós assim: bem está, servo, bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, pasmem, não seremos saudados como filhos, nem como súditos, nem como criaturas, e nem como ovelhas. Seremos saudados como servos. Se essa igreja encontrar as avenidas, os caminhos para servir essa cidade em amor, Maricá se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amor. Jesus é o amor que transforma. A origem do amor é Deus. E o impacto do amor é imensurável através da sua vida, através da minha vida. Eu estou aqui para ser canal do amor de Deus. Mas se esse amor tem uma origem, e se esse amor provoca um impacto, 1 de João diz que esse amor é vitorioso e fala da vitória do amor. No trecho do versículo 17 a 21, nós escolhemos isso. Olha que texto tremendo, igreja. Texto para ser decorado, memorizado, colocado no carro, no espelho. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É um amor vitorioso, é um amor triunfante. O amor joga fora o medo. Gente, uma das maiores enfermidades da humanidade, esse tempo que vivemos, é o medo. Quando aconteceu a pandemia, meus irmãos, um grande neurologista americano, respeitado no país inteiro, um homem que é convidado para falar nas maiores universidades, nos principais congressos americanos e no mundo afora,
um homem tão respeitado, com a reputação tão ilibada, que ele chega em locais, meus irmãos, onde ele vai apenas como um assistente, como um teatro ou um estádio de futebol, e quando as pessoas sabem que ele está ali, as pessoas ficam em pé e aplaudem esse homem pelo serviço que ele presta à humanidade como neurocirurgião. No âmago, no clímax da pandemia, ele falou assim: a maior pandemia que vivemos não é a pandemia pela qual vocês se protegem com uma máscara ou com uma vacina, é a pandemia do medo e da solidão. Milhares de pessoas dominadas pelo medo e confinadas na solidão. Pessoas têm medo de se relacionar, têm medo de amar, medo de trabalhar, medo de sair de casa, medo de viver. E ela coloca cadeado nas portas, e coloca segredo, e cachorro no quintal, e vidro nos muros, porque elas têm medo, e elas dormem morrendo de medo, e elas acordam com medo, e vivem com medo o tempo inteiro. Por que tanto medo? No mundo inteiro. Pastor, tome cuidado com aquela rua, tome cuidado com aquele bairro, olha, não passe por aquela avenida, não entre naquela cidade, vai para o país tal, cuidado do aeroporto. E há todo um movimento para injetar medo em você o tempo inteiro. Tenha medo, essa é a mensagem. Medo e medo e medo. O apóstolo João diz: o amor lança fora, joga no lixo todo medo. Quando o amor de Deus entra na sua vida, você aprende que Ele governa a história, Ele governa toda a história, e Ele governa a sua história, e você vive sem medo, porque Deus governa a sua história. Aquele que teme a Deus e ama a Deus, e vive debaixo do amor de Deus, não precisa viver com medo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam, e os livra. Não precisa de cachorro, não precisa de caco de vidro no muro, não precisa de trancas sofisticadas, aparelhos rebuscados, não precisa nada disso, porque a malignidade no homem capacita o homem a driblar tudo isso. Ele entra onde tem cachorro raivoso, ele pura muro com caco de vidro, ele entra em casa com alarme, ele consegue e engendra maneira de burlar todo o sistema de segurança. Foi lançado no Japão no ano passado um automóvel que, quando o ladrão entra no automóvel, quando ele coloca a mão dele no volante do seu carro, as portas trancam, os vidros trancam, tudo fica escuro, começa a cair um negócio gelado na cara dele, toca um alarme, as lâmpadas começam a acender, e vem a polícia, e ele não consegue sair dali mais, que ele está preso ali. E a propaganda diz assim: o carro mais seguro do mundo. Ledo engano, porque o diabo está lá dentro do carro com ele. E se ele não tiver Deus lá dentro do carro, trancafiado, acaba a vida dele. E acaba a sua vida. Sabe qual é o segredo? Para você dormir em paz e tranquilidade, como diz a palavra de Deus: dormi e descansei, porque o Senhor estava comigo. É o amor de Deus no seu coração. Porque o amor joga na lata do lixo todo tipo de medo. Fui pesquisar a relação de medos catalogadas pelos psicólogos. A lista é tão grande que eu desisti. Tem gente que tem medo de tudo: medo de ficar sentado, medo de ficar em pé, medo de andar, medo de deitar, medo de comer, medo de não comer, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo de ir para a igreja, medo de sermão longo, medo de sermão curto. Tem gente que tem medo de tudo, para tudo. O cardápio é variado. Mas o apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, falando sobre o amor que transforma, ele diz assim: esse amor, quando impacta a sua vida, ele faz de você uma pessoa vitoriosa. Ele tira o medo do seu coração. Já pensou uma vida sem medo? Já imaginou uma vida sem medo? De você entender que Deus toma conta de você, que o Senhor
está com você e que é Ele que governa sobre todas as coisas, que ninguém existe acima dele, que Ele domina sobre todas as coisas e Ele age, e quando Ele age ninguém impede, e que você está sujeito a qualquer tipo de fatalidade, mas quem autoriza acabar a vida ou começar a vida é o Senhor dos Exércitos. O amor arranca todo o medo. A origem do amor é o Senhor nosso Deus. Sem Deus não tem amor. O impacto do amor transforma você num canal para manifestar Deus às pessoas. Olha aqui para mim. Você precisa manifestar Deus para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu patrão, para os seus empregados, para os seus vizinhos, para os seus colegas. Você, onde você estiver, você precisa manifestar o amor de Deus. Nossa denominação viveu durante muitos anos o impacto de um pastor chamado Davi Gomes, um homem extraordinário. Ele foi o criador da escola bíblica do Ar, um homem de Deus. Nós olhávamos o pastor Davi Gomes e víamos Deus na vida dele. Um homem de Deus. Uma vez ele estava pregando numa cruzada em Minas Gerais. Quando ele desceu do ônibus, agarrou a pulseira do relógio, arrebentou a pulseira do relógio. Ele perguntou para o pastor: onde eu posso consertar essa pulseira ou comprar uma pulseira? Levou ele numa relojoaria. Você poderia consertar essa pulseira para mim? Porque quebrou ali no ônibus, eu preciso de consertar essa pulseira, se não tiver conserto, eu preciso comprar uma pulseira nova. E a moça ficou olhando para ele, parada. Filha, consegue consertar a pulseira? E a moça parada. Filha. E ela perguntou: quem é o senhor? Ele falou: sou o pastor Davi Gomes, vim pregar aqui na cruzada. E a moça disse: nunca teve tanta paz aqui nesse lugar até agora. Onde você chega, querido, se você tem o amor de Deus, Deus chega junto com você. Isso tem que entrar na sua cabeça, tem que encher o seu coração, porque a origem do amor é Deus. O impacto do amor vai ser causado através de você, e o amor vai vencer a luta na sua vida, contra o medo, contra a ansiedade, contra a solidão, contra a depressão, contra a angústia e contra tudo isso que está enriquecendo a indústria farmacêutica, a literatura de autoajuda e os blogs, sites e redes sociais que estão alimentando influencers, que estão dando você receitas que não fazem você vencer nada disso. Mas o amor de Deus, esse amor profundo, esse amor verdadeiro, quando ele entra na sua vida, faz de você uma pessoa vitoriosa. Não pelas forças das suas mãos, não por sua capacidade intelectual, não por sua capacidade relacional, mas porque Deus vive em você. Primeira carta de João fala de Jesus, o amor que transforma, que tem origem em Deus, que impacta através de nós e que faz de nós vencedores. Vencedores? Só vencedores? Não. Mais do que vencedores, por amor daquele que nos salvou. Mais do que vencedores. Já imaginou o que é isso? Você vê as Olimpíadas, na hora de entregar as medalhas, você tem a medalha de bronze, a medalha de prata e a medalha de ouro. A medalha de ouro vai para o vencedor, mas a nossa medalha é a medalha daqueles que são mais, que estão acima, que são os verdadeiros vencedores, por causa do amor de Deus.
Baixe sua cabeça. Só um minuto, feche os seus olhos. Jesus, o amor que transforma. Transforma você, transforma através de você e transforma uma vida derrotada numa vida vitoriosa. Se há alguém aqui nesse lugar tão lindo que deseja entregar a sua vida para Jesus, pastor, eu tenho ouvido falar de Deus por aí, eu tenho visto sobre muitas igrejas por aí, eu até me tornei uma pessoa religiosa, mas eu quero experimentar esse amor de Deus na minha vida. Eu quero experimentar Deus na minha vida. O Senhor disse, pastor, que Deus me ama apesar de mim. É isso mesmo. E se Deus me ama apesar dos meus erros, dos meus pecados, dos meus defeitos, se Deus me ama assim, eu quero Deus na minha vida, querido. Se você quer Deus na sua vida, Jesus é o amor que transforma. Tudo que você tem que fazer é abrir o seu coração para Jesus, é reconhecer o que Ele fez por você na cruz, e é dizer, eu abro a minha vida de verdade para Jesus Cristo. Olha, eu não estou perguntando se você tem religião ou não, eu estou perguntando se você quer abrir o seu coração de uma maneira definitiva para Jesus entrar na sua vida. Pastor, ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus nesta manhã. Eu quero ser inundado pelo amor de Deus. Alguém entrega a sua vida para Jesus de verdade. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas reconheça que Ele morreu na cruz no seu lugar. Arrependa-se de todos os seus pecados e diga, Senhor, enche o meu coração de amor, enche a minha alma de amor, enche a minha mente do amor e me faz amar. Me faça amar as pessoas. Pastor, ore por mim. Eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. Eu quero ser cheio do amor de Deus nessa manhã. Alguém, levante sua mão e abate em seguida. Só levantar e abaixar. Eu quero orar por você. Há alguém nessa manhã entre nós que de cor, Deus abençoe, filho. Graças a Deus. Há mais alguém? Deus abençoe você, filha. Graças a Deus. Deus abençoe você também. Graças a Deus. Há mais alguém que nesta manhã abre o coração para Jesus, o amor que transforma? A igreja está em oração. Há alguém mais? Levante sua mão e abaixe. Pastor, eu também abro meu coração para Jesus nesta manhã. Há mais alguém? Se houver alguém, eu quero orar também por você. Só levantar sua mão e abaixar. Eu pergunto pela última vez. Há alguém mais? Porque precisa ser sincero, precisa ser espontâneo. Eu entendi a palavra, pastor. Eu quero o amor de Jesus no meu coração, definitivamente. Há mais alguém? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você se sente um canal de amor? Ou você gostaria de se sentir ainda mais um canal de amor? Pastor, eu gostaria de ser capacitado a amar as pessoas de tal maneira que elas olhassem para mim e sentissem Deus na minha vida. Eu quero isso, pastor. Eu quero ter tanto Deus na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas condutas, nas minhas palavras. Eu quero ter tanto de Deus. Eu quero experimentar as pessoas olhando para mim, se relacionando comigo e sentirem Deus na minha vida. Eu quero isso. Eu não tenho sentido isso, pastor. Eu sou crente. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu não estou sentindo isso. Pelo contrário, às vezes eu causo confusão. Eu me entro em encrenca. Eu sou, às vezes, até um provocador de dissensão. Eu quero que isso acabe na minha vida. Eu não quero causar briga, eu não quero causar divisão, eu não quero causar dissensão. Eu quero transmitir o amor de Deus. É só isso que eu quero, é o meu sonho, é o meu desejo. Querido, querida, se isso for o desejo ardente da sua alma, levante sua mão, eu quero orar por você. Oh, graças a Deus, 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 graças a Deus. Oh, glória a Deus. Quantas mãos levantadas. Louvado seja o nome. Que Deus possa fazer de você que está com a mão levantada
um canal do amor dele. Abaixe sua mão. Deixa eu fazer uma terceira pergunta. Talvez pergunta que vai exigir mais sinceridade da sua parte, mas também a pergunta que pode quebrar grilhões e cadeias na sua vida. Se há alguém aqui que está sendo derrotado pela ansiedade, pela depressão, pela solidão, pela angústia, pelo medo, por coisas assim, se enchendo de remédios, consumindo tudo que apresenta como solução, mas se sente preso por essas coisas. Hoje, o apóstolo João ensinou para nós na sua primeira carta que o amor capacita você a jogar no lixo todo medo. Pastor, o Senhor pregou que o amor é vitorioso, que o amor me faz ser vitorioso, ele vence em mim. Eu preciso de uma vitória na minha vida, pastor. Eu e Deus sabemos se é ansiedade, depressão, angústia, solidão, medo. Eu e Deus sabemos, mas eu preciso ser livre e vitorioso. Se é o seu caso, eu quero orar por você. Levante sua mão. Pode levantar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Olha quanta gente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje vai ser o dia da vitória na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há mais alguém? Levante a mão. Eu preciso, pastor, levantar a minha mão, porque eu não aguento mais tanto medo, eu não aguento mais tanta angústia, eu não aguento mais tanta solidão. Eu quero jogar isso na lata do lixo. Há mais alguém? Agora chegou a hora da oração. Se você levantou a sua mão, seja por que razão for, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Pastor, eu levantei a minha mão, abrindo meu coração para Jesus, o amor que transforma. Pastor, eu levantei a minha mão, porque eu quero ser um canal ardente do amor de Deus. Pastor, eu levantei a minha mão, porque eu preciso da vitória do amor na minha vida. Deixe-me falar para você. Mais uma vez. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Mas tem a vida eterna. Sabe o que está acontecendo aqui nesta manhã, igreja? Está acontecendo a vitória do amor. Oh, glória! A vitória do amor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tua palavra nos ensina nesta manhã que Jesus é o amor que transforma. Que na vida dos Teus servos, Pai, se manifeste a vitória do amor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu peço à igreja toda que fique em pé agora. Se você puder, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fazer uma grande corrente de oração. Vamos fechar os corredores. Vamos dar as mãos. Eu quero orar pela profusão do amor nesta igreja, para que Deus batize esta igreja com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor, que o amor funcione como um ímã, atraindo vidas e mais vidas e famílias, pelo amor. Ó Deus, derrama do Teu santo amor nesta hora. Batiza, Pai, esta igreja que celebra os seus 108 anos de testemunho. Batiza
com amor, com mais amor, com muito amor. E que quando esta igreja sair por essas ruas, Pai, possa sair espalhando o teu imenso amor. Obrigado por tua palavra, que ontem nos ensinou sobre a luz que cura, e hoje nos ensina sobre o amor que transforma. Guarda a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.